Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Prazer em Me Conhecer através de você, um podcast onde exploramos a incrível trilha do autoconhecimento através dos relacionamentos. Eu sou Patrícia Lins, psicanalista e professora de filosofia, e estarei com você em cada episódio, mergulhando nos meandros das relações, discutindo os desafios e as alegrias de se conhecer melhor através do outro. Os relacionamentos são mais do que simples conexões, eles são espelhos que refletem as nossas verdades mais profundas, revelando aspectos de nós mesmos que muitas vezes desconhecemos. Aqui vamos abordar temas que vão desde o impacto das redes sociais nas relações até como identificar e lidar com comportamentos abusivos, sempre buscando entender como cada experiência pode nos ajudar a crescer e a evoluir. E nesse espaço, nós vamos compartilhar histórias e, principalmente, refletir juntos sobre como construir relações mais saudáveis, autênticas e enriquecedoras. Vamos descobrir como o amor, a amizade, a confiança, a comunicação podem ser ferramentas poderosas para o nosso desenvolvimento pessoal. Então, prepare-se para uma jornada transformadora, onde cada episódio será um convite para olhar para dentro, entender suas emoções e fortalecer as suas conexões. Acomode-se, coloque seus fones de ouvido e vamos embarcar juntos nessa viagem de autoconhecimento e crescimento pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao Prazer em Me Conhecer através de você. Olá pessoal, então vamos ao nosso episódio de hoje, comunicar e conviver. Bom, comunicar e conviver são dois pilares fundamentais para manter qualquer tipo de relacionamento saudável, seja ele um relacionamento conosco, amoroso, familiar, de amizade ou profissional. Quando a gente está falando sobre comunicar e conviver como fundamental para manter também um relacionamento saudável conosco, isso tem mais a ver com a validação dos nossos sentimentos do que necessariamente ou literalmente a gente falar sozinho. A gente vai ver isso aqui no decorrer do nosso podcast. Nosso objetivo aqui hoje é justamente explorar como a comunicação pode melhorar a convivência, que é uma arte que se aprende pela experiência, e proporcionar relações mais satisfatórias e mais significativas. Então a psicanálise nos ajuda a entender as raízes dos nossos padrões de comunicação, que muitas vezes estão ligados à nossa infância e às nossas relações primárias, com os nossos cuidadores, com as figuras de referência, com as figuras de autoridade, com as pessoas que nos cercaram de atenção e de carinho ou que nos negligenciaram de atenção e de carinho quando nós mais tínhamos necessidade. E essa comunicação, ela vai além das palavras e envolve a expressão, a afirmação, o entendimento, muitas vezes a antecipação de necessidades, desejos e medos de uma forma clara e assertiva. Quando eu estou falando da antecipação de necessidades, eu não estou falando da vida adulta, eu estou falando especialmente da vida infantil, na primeira infância, quando nós somos bebês, que os nossos cuidadores, pelo fato da gente ainda não ter sido atravessado pela fala, pela linguagem, muitas vezes precisarem decodificar ou antecipar as nossas necessidades e por tentativa e erro e também por uma certa dose de intuição, entender aquilo que nós precisamos naquele momento. À medida em que as nossas relações já são intermediadas pela linguagem, as coisas ficam mais fáceis ou talvez mais difíceis, no sentido que se torna um trabalho desenvolver uma comunicação clara e assertiva. A gente não aprende a falar sozinhos, né? A gente não nasce sabendo falar, a gente aprende com o intercurso do outro e a gente aprimora essa comunicação para que ela fique mais efetiva, mais eficaz, mais clara, mais assertiva nas próprias relações. E por que isso é tão importante?
que a comunicação é essencial para construir e manter a conexão entre as pessoas. Então, mesmo relações em que a gente, assim, aparentemente não consiga ver conexão emocional, intimidade emocional, como, por exemplo, uma relação profissional, né, que embora a gente passe, sei lá, 8 horas às vezes por dia com aquela pessoa, mas ela não é tão significativa para a nossa vida, tá restrita a nossa interação àquela relação profissional, ainda assim, a conexão humana, ela é importante para fazer o trabalho acontecer, mesmo que isso não represente simbolicamente, afetivamente, um valor genuíno. Sem comunicação, não tem como a gente criar intimidade, como a gente entender o outro, como a gente conciliar diferenças, mediar conflitos, resolver mal-entendidos. Então, uma comunicação clara pode degringolar relações, fazer com que hajam mais cisões ou, pelo contrário, fortalecer laços e prevenir o desfecho trágico, digamos assim, de relações por conflitos que acabam sendo levados ou mediados de uma forma infrutífera ou de uma forma desajeitada. E nesse contexto, é lógico que existem algumas barreiras que são muito comuns para a comunicação eficaz, né? A psicanálise costuma dizer que a linguagem tem furos e muros. E quais são essas barreiras? Primeiro é o medo da rejeição. A gente às vezes não está falando de uma rejeição absoluta e total, aquela pessoa me odeia, ela preferiria que eu não existisse, ela, né, anulou a minha importância, mas às vezes a rejeição parcial ela é muito mais comum, né? A rejeição de uma ideia, a rejeição de uma opinião, a rejeição de algo que para nós faz muito sentido, mas simplesmente a pessoa não concorda porque ela tem convicções diferentes, porque ela pensou uma outra coisa, porque ela tem uma outra forma de ver, que ela tem outros planos. Então o que isso faz? Muitas vezes a gente evita falar o que nós realmente sentimos por medo de nós não sermos aceitos em integralidade ou de uma parte de nós não ser aceita nessa situação da ideia rejeitada, da opinião rejeitada, né? Falta de escuta ativa, que é uma das problemáticas mais comuns nas relações hoje e que é a principal, assim, carro-chefe do fracasso das relações, a falta de atenção plena ao ouvir o outro, que frequentemente gera mal-entendidos e distanciamento. E por que será que há uma generalizada falta de escuta ativa? As pessoas estão mais egoístas, elas estão mais individualistas, isso também, mas me parece que é muito mais um movimento de projeção. Então, eu não me escuto, eu não exercito em mim mesma a escuta ativa, muitas vezes meu corpo está dando sinais e eu estou ignorando solenemente esses sinais, porque a vida precisa andar, porque os projetos precisam correr, porque o tempo urge, porque eu já tenho uma agenda programada e não tenho atenção comigo, e repetindo esse comportamento com os outros, eu também não escuto. Me parece que isso, assim, é bastante importante. Uma outra questão que também é um obstáculo, uma barreira, são as suposições e interpretações errôneas. Às vezes é mesmo o nosso feeling, é a nossa intuição, é algo que a gente percebeu, pescou no ar, da nossa perspicácia, da nossa experiência, da nossa sabedoria, para quem acredita, do nosso sexto sentido, mas às vezes as suposições e interpretações falham, né? É interessante que na minha vida pessoal, muitas vezes, né, quando eu faço algumas suposições e o meu interlocutor sabe que eu sou psicanalista, fala aí, a analista incorporou. Eu falei, mas a analista está incorporada, porque não obstante eu não esteja no consultório, você não seja um paciente, uma paciente, né, a psicanálise me atravessa, então, em certa medida não tem como eu desligar. Não, a partir de agora a psicanálise está off, né? Ela está sempre on. E assim como na clínica, que a gente faz especulações, faz interpretações, faz intervenções, e às vezes elas falham,
Falha porque a gente pescou errado, porque a gente deu um tiro no escuro, porque muitas vezes foi precipitado, porque não era bem aquilo, a gente não escutou como deveria, porque é tentativa e erro, porque errou, né? O tiro passou de raspão, mas pegou uma rebarba e daquela rebarba foi feita uma outra coisa interessante com a participação do analisando. Então, na psicanálise, a gente, nesse fazer do analista, a gente está acostumado a interpretações, e interpretações que são feitas a quatro mãos também, que às vezes não dão certo. E quando a gente, no meu caso, por exemplo, né, quando eu levo isso para a vida pessoal, fica muito claro de ver isso, né? Porque como o outro não está em análise, a magia da transferência não acontece, né? E aí fica muito evidente que às vezes nós interpretamos as ações dos outros com base em visões distorcidas. Às vezes a gente coloca um pouquinho da gente ali, nas nossas relações pessoais, né? Das nossas inseguranças, dos nossos anseios, dos nossos desejos, das nossas expectativas com aquela pessoa. Principalmente se é uma pessoa que a gente investe libido, investe sexualmente, investe afetivamente, investe amorosamente, investe com outros planos. Então, nesse contexto, o papel da escutativa e da empatia é total. É fundamental ouvir o outro com atenção, sem interromper, partindo do não saber e mostrar que nós compreendemos o que está sendo dito, ou que pelo menos nós nos esforçamos a esse trabalho e a esse exercício. Então, a empatia é justamente essa habilidade de se colocar no lugar do outro e de validar as suas emoções. Ninguém duvida que a convivência seja desafiadora. E há conflitos que efetivamente são inevitáveis, né? Esses conflitos, eles são normais em qualquer convivência e não devem ser vistos como algo negativo, mas sim como uma oportunidade de crescimento e de compreensão mútua. Então é importante aprender a lidar com conflitos de forma construtiva, focando na resolução ao invés da competição, de querer prevalecer na posição daquele ou daquela que está certo, que está certa. Por exemplo, há diferenças individuais entre nós, e com isso haverão estranhamentos. São diferenças em relação à forma como nós somos criados, às nossas concepções de mundo, à estruturação da nossa personalidade, aos nossos valores, como eles foram construídos, às nossas expectativas, que podem ser fontes de atrito, mas que também podem ser fontes de aprendizado. Então, reconhecer e respeitar essas diferenças é essencial para uma convivência harmoniosa. É essencial para que a gente possa se aceitar, a fim de que a gente também faça esse exercício e trabalho de aceitar o outro. E também é fundamental, lógico, aprender a lidar com frustrações. Aprender a não reagir impulsivamente, a expressar também aquilo que incomoda de forma clara, sem necessariamente acusar o outro, fazer juízo de valor através de uma comunicação assertiva. Olha, isso daqui me fez sentir mal, eu não fiquei legal com essa ação, eu não esperava isso, disso aqui, eu esperava uma outra coisa, o que eu quero é isso aqui, o que eu desejo é isso aqui. Também estar disposto a ceder em alguns pontos para que a gente possa buscar uma conciliação. E nesse ínterim, um autoconhecimento é de fato uma ferramenta valiosa para melhorar a comunicação e convivência. O nome desse podcast é Prazer em Me Conhecer através de você, o que já mostra, né, que uma poderosa forma de autoconhecimento, pelo menos por mim assim visto, é a convivência, é a experiência, é a relação com o outro. Mas não apenas. Além disso também, reflexões, meditações próprias, íntimas, né? Terapia, leituras, imersões, processos que despertem a nossa visão de nós mesmos e a nossa visão do mundo. Então, seja desvendando os nossos padrões inconscientes de comunicação e convivência, seja convivendo e reflexionando sobre isso,
é fundamental se conhecer e entender as nossas próprias necessidades e limites. E também, efetivamente, identificar padrões que se repetem, que muitas vezes nós repetimos padrões de comunicação, inclusive, que foram aprendidos na infância, que podem ser prejudiciais para as nossas relações, e a gente pode elaborar isso, fazer disso algo diferente. A conscientização desses padrões pode levar à mudança e à melhoria na comunicação. E aí, muitas vezes, nós projetamos nossas inseguranças e expectativas no outro, e isso também pode atrapalhar muito a convivência. Nas relações também é comum ocorrer a transferência, em que nós trazemos para as relações atuais emoções e comportamentos de relações passadas, especialmente vividas com as nossas figuras parentais, mas que não pertencem genuinamente àquela relação estabelecida naquele momento. Então, diante de tudo isso, o que nós podemos fazer para melhorar a nossa comunicação no dia a dia e, com isso, melhorar a nossa convivência? Primeiro, ter clareza nas nossas expectativas. E essa clareza começa com a clareza interna. Nós precisamos ter clareza sobre as nossas expectativas. Parece algo simples, mas definitivamente não é. Eu passei muitos anos por achar que era uma bobagem, por achar que era uma coisa assim de adolescente, de menininha, de declarar e aceitar o maior sonho da minha vida. Vocês não acham que eu vou contar pra vocês, né? Qual que é o maior sonho da minha vida. Mas eu passei muito tempo negando, né? Tentando, como é que eu posso dizer, preencher esse sonho de características pejorativas para que, ao invés de amar esse sonho, desejar, investir nele, eu o odiasse. Achar que não era para mim. O destituísse de valor. Foi uma forma artificiosa que eu encontrei, e inconsciente, de destituir o meu maior sonho de valor, para que, com isso, eu pudesse evitar frustração, não sofresse. E isso também de julgar ser algo de uma pessoa imatura, de uma menininha, de uma adolescente, tem a ver com isso. Tem a ver com destituir de valor, né? Passou-se o tempo, isso não é mais para você. Então, ter essa clareza, ter essa honestidade, essa sinceridade conosco é absolutamente importante, porque isso nos leva a analisar. Isso continua sendo, essa expectativa continua sendo importante para mim? A que ela me leva? A movimentar-me, construir, né? Qual o sentido que ela me faz colocar nas relações, na relação comigo, na relação com o outro, na minha relação com a vida? E depois de ter essa clareza conosco, ser claro sobre isso com o outro, se for, evidentemente, uma expectativa que envolve o outro, que normalmente é, sendo, portanto, claro sobre o que espera da outra pessoa e o que está disposto a oferecer. Então a gente não está falando de coisas fáceis, são coisas aprendidas, são coisas treinadas e são coisas que a gente vai elaborando com o tempo. Segundo, praticar a assertividade. Ser assertivo não é ser rude, áspero, ignorante, agressivo. Ser assertivo é ser claro. Pense no tiro ao alvo, é você atirar no alvo. Sem rodeios, sem ficar dando voltas. É isso. Sim, sim, não, não. É isso. Então, comunicar-se de forma assertiva também é fruto de treinamento. Só que eu quero deixar bem claro que não é uma coisa assim só, como é que eu posso dizer, mecânica, né? A comunicação tem a parte mecânica, as técnicas, né, e tal, mas muitas vezes o que nos entrava não é a falta da técnica ou a inabilidade de falar. São resistências outras, principalmente no âmbito emocional e psicológico. Então, ser assertivo, comunicar-se de forma assertiva é expressar com clareza as nossas necessidades, sem desrespeitar o outro e sem vergonha. Sem sentimentos assim,
depreciativos, né? Que nos faça perder essa clareza. E terceiro, talvez mais importante, validação emocional. Validar os sentimentos nossos, os sentimentos do outro, mesmo quando a gente não concordar, ajuda a fortalecer a conexão. Esse compromisso interno que a gente faz com o diálogo contínuo, com a melhoria contínua da comunicação, é fundamental para que a gente possa melhorar cada vez mais. Porque a comunicação não é um evento único, é um processo contínuo que requer atenção e trabalho e ajuste ao longo do tempo. Então, é importante que a gente não perca isso de vista. E aí, o que é que vocês acharam desse tema? Já passaram por situações assim? Esse é um tema que para vocês é algo que é um desafio? Deixe seu comentário, compartilhe sua experiência. Vamos continuar essa conversa. Muito obrigada por ouvir o Prazer em Me Conhecer através de você. E até a próxima com o tema Intimidade e Vulnerabilidade. Não percam!